Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um estudo sobre o Antigo Testamento. Hoje o livro é o livro de Joel e vamos começar com os alvos da nossa lição. O primeiro deles é reconhecer a forma como Deus julgou o seu povo na época de Joel, arrepender-se dos pecados e buscar o perdão divino, organizar-se junto à classe para socorrer necessitados nas proximidades da igreja. É um livro que nos desafia a uma ação social, nos desafia a um movimento de auxílio àquelas pessoas que estão precisando. E aí, meus queridos, nós vamos perceber que o livro de Joel é o segundo dos profetas menores na ordem das escrituras. Do ponto de vista de tempo, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que ele é bem mais antigo. Ele é famoso por ser o texto base usado na primeira pregação cristã da história. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro usou a profecia de Joel para justificar o que estava acontecendo ali. E nós conhecemos bem a história do dia de Pentecostes, lá está em Atos 2. Mas será que conhecemos o profeta que explicou tudo isso? Será que nós conseguimos fazer essa relação com o livro do profeta Joel? Aqui nós temos um esboço, A gente sempre começa com essa visão panorâmica do livro. Como eu disse a vocês, a data é 835 a.C., ela realmente é uma data bem antiga. O autor do livro é o próprio Joel. Diferente de Osés, que pregou na parte norte, Joel está pregando na parte sul do reino, na parte de Judá. O alvo dessa profecia é anunciar o dia do Senhor ao povo de Judá, palavra-chave, julgamento. E o versículo-chave não poderia ser outro, Joel 2, versículo 28. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Um versículo lindo que realmente fala desse resgate espiritual do povo de Deus. E aí vamos perceber que nessa divisão, nesse esboço que a gente tem do livro de Joel, a gente viu aqui esse resumo do esboço e agora vamos ver a divisão dos seus capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 17, nós temos uma parte histórica. Joel é quem fala, o tema é a necessidade do arrependimento. Aí vem a divisão em temas, o anúncio do julgamento, a reação esperada em relação ao anúncio, a descrição do julgamento e os meios de julgamento. Quando a gente chega no Joel a partir do versículo 18, até o finalzinho do livro, que é no versículo 21 do capítulo 3, nós vamos ver que nesse momento quem fala é Jeová. E aqui nós temos uma certeza de misericórdia. E nesse trecho do livro nós temos o anúncio do livramento no presente e o anúncio do livramento no futuro. Então tem uma coisa que é para as pessoas viverem de maneira imediata, e há também um livramento escatológico, um livramento que vai ser aplicado mais à frente, no futuro. E aqui a gente tem até algumas profecias que ainda não foram cumpridas do livro do profeta Joel, como tem esse livramento, por exemplo, o livramento do futuro. Em uma sentença, Joel ficaria da seguinte maneira: o profeta anuncia julgamentos e livramento tanto no presente quanto no futuro do povo de Israel. Quando nós olhamos para a mensagem do livro, nós vamos perceber uma temática mais consolidada desse texto. É um texto que tem apenas 3 capítulos, então dá para a gente fazer uma leitura completa dele em poucos minutos. Então a gente poderia até ter esse exercício hoje, fazer a leitura do livro de Joel. Joel é um dos profetas menores que, do ponto de vista de pista, em relação à história, ele dá pouca pista em relação a isso. A data escolhida nessa lição tem a ver com a lista de inimigos de Judá, que era compatível com os que assolavam a nação nos tempos de Joás. A gente também vai perceber que no livro de Joel a mensagem sobre os gafanhotos, a mensagem do profeta é iniciada com um convite à contrição e ao lamento por conta da destruição dos campos por gafanhotos. Além disso, uma seca causava queimadas na nação, nas plantações, havia escassez de pasto, com certeza também escassez de alimentos. Então, essa é a cena que é descrita por Joel. Há uma sucessão de eventos causados pela representação desses gafanhotos, o que um deixasse o outro
iria devorar, para mostrar como seria difícil a vida nesses próximos dias, né, nesse anúncio, né, do julgamento. E nós temos também a questão sobre o dia do Senhor, né? O dia do Senhor é anunciado por Joel como um tempo de destruição enviado por Deus, e é um tempo próximo, sempre é um tempo próximo. E esse tema, o dia do Senhor, ele também é trabalhado no livro de Obadias, no livro de Joel, de Amós, Sofonias, Zacarias, Malaquias. Ou seja, os profetas menores, eles trabalhavam bem essa temática. Então, quando a gente vai ler esse último bloco do Antigo Testamento, considerando os profetas que trabalham, né, profecias específicas para o povo de Israel, a gente vai perceber que esse dia do Senhor, esse dia do julgamento, ele é iminente. Então as pessoas precisariam estar atentas, se arrependerem o quanto antes, para desfrutar assim das misericórdias do Senhor. E aqui temos, claro, todo livro tem essa questão do estabelecimento de algumas doutrinas. E temos no livro de Joel, de maneira mais evidente, a doutrina do Espírito Santo, né, quando a gente percebe essa questão da doutrina da Trindade, né, ela é revelada no Antigo Testamento como o Espírito do Senhor. Né? A terceira pessoa da Trindade ela é revelada como o Espírito do Senhor. E aqui a gente vai perceber, com base no texto de Joel, que essa pessoa da Trindade habilita as pessoas escolhidas a lidarem né, com os desígnios de Deus, com os dons que Deus distribui. A presença do Espírito Santo nas pessoas lhes capacitava a governar, a profetizar em nome do Senhor. E Joel aqui apresenta o Espírito Santo sendo derramado sobre todo o povo de Deus. Não mais somente uma tribo, não somente um grupo ou pessoas específicas, mas todo aquele que buscar o nome do Senhor. E aí isso daqui dá uma ponte também para outra doutrina que também está presente no livro, né? A declaração acerca todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E também isso reverbera lá no Novo Testamento, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fala dessa salvação que é garantida àquele que crê, não somente ao povo escolhido, mas a todo aquele que crê. E aí estamos chegando já no finalzinho desse nosso material, e a gente sempre trabalha como um dos pontos derradeiros nessa questão do livro do Antigo Testamento em relação ao Novo. Né? A principal relação entre Joel e o Novo Testamento decorre do dia de Pentecostes, quando Pedro citou Joel 2, 28 e 29. Esse texto que é citado lá no Novo Testamento está em Atos 2, 16 a 21, e aqui autentica o que estava acontecendo, que o que estava acontecendo era obra do Espírito Santo do Senhor. Né? Nós temos também outras passagens do livro de Joel que são destacadas também no Novo Testamento. Né? A expectativa que o dia de Pentecostes criou nas pessoas, a gente precisa lembrar o seguinte, o dia de Pentecostes é apenas uma parte da profecia de Joel. Tem mais coisas ainda que não foram concretizadas, que ainda estão no plano futuro para a sua realização. E aí finalizamos da seguinte maneira, né? A mensagem de Joel levou em conta a situação do povo e ensinou a respeito de arrependimento e perdão. Agora que somos capacitados pelo Espírito Santo, como profetizou Joel, nossa pregação ela deve incluir mensagem de arrependimento, apontando sempre para Cristo, como o único capaz de perdoar pecados, e a nossa ação deve ser o socorro de Deus aos necessitados que clamam por ajuda. Eu sempre digo o seguinte, não tem como a igreja atuar nos bairros em que estão inseridas sem cair na graça do povo. E como é que a igreja cai na graça do povo? Quando a igreja está atenta às necessidades dessa comunidade, quando a igreja procura assistir a comunidade, quando a igreja abraça essa comunidade. Eu não estou dizendo que se torna conivente com falhas, com erros, com problemas que são decorrentes, às vezes, da conduta das pessoas. Mas eu falo da igreja ter empatia pelas pessoas, da igreja se importar realmente com o próximo. E a gente tem essa mensagem aqui sendo apresentada, né, pelo profeta Joel. Na próxima semana nós continuaremos com os nossos estudos e espero encontrar você lá. Até a próxima.